Se alguém me dissesse que a verdade tem o poder de destruir uma vida, eu riria e chamaria de exagero. Mas hoje, aos 72 anos, enquanto me acomodo no meu jardim e deixo o tempo passar, aprendi que certos segredos familiares, enterrados por décadas, podem desabar sobre você como uma tempestade devastadora. Eu sou Francisca, e a história que vou contar é uma viagem dolorosa pelo passado. Um relato de amores perdidos, mentiras que ferem o coração e revelações que mudaram tudo o que eu achava ser real. Nasci em um vilarejo modesto no interior de Minas, onde cada rosto tem uma história, e os sussurros viajam mais rápido que o vento. Meus pais, Renato e Eulália, eram os pilares daquela comunidade. Ele, com sua padaria, era conhecido por sua dedicação e trabalho árduo, e ela, com seu jeito carinhoso, mantinha a casa e a família unidas com mãos firmes. Eu era a caçula de uma família numerosa, onde meus irmãos mais velhos, Miguel e Constantino, eram meus primeiros heróis, sempre prontos para proteger e ensinar. Minha infância foi repleta de doces memórias. Correr descalça pelos caminhos de terra, sentir o sol quente no rosto e ouvir as histórias que os mais velhos contavam à beira da fogueira. Porém, mesmo em meio às risadas e brincadeiras, havia momentos em que o silêncio tomava conta, quando os olhares dos adultos se encontravam com uma tristeza inexplicável. Eu, inocente, não sabia que esses momentos eram os primeiros indícios de um segredo sombrio que, com o tempo, viria a mudar para sempre o rumo da nossa existência. Lembro-me de uma noite particularmente fria, em que o vento parecia trazer sussurros de outros tempos. Por trás da porta entreaberta do quarto dos meus pais, ouvi minha mãe implorar, em voz baixa e trêmula, que aquele assunto jamais fosse mencionado. A palavra segredo ecoava no ar, e mesmo sem entender o seu peso, algo dentro de mim pressentia que a verdade estava prestes a ser revelada. Uma verdade capaz de despedaçar a aparente felicidade da nossa família. Mas antes de seguir, me conte aqui nos comentários de onde você está assistindo. Morro de curiosidade de saber de onde vocês são. Bom, minha filha, durante muitos anos, vivi acreditando que o amor e a união que permeavam nossa casa eram inabaláveis. Mal sabia eu que, escondido nas sombras daquelas paredes simples, um passado trágico e decisões forçadas já haviam moldado destinos de forma irrevogável. E assim começa a minha história, contada com o coração apertado e a esperança de que, ao compartilhar minha dor, possamos refletir sobre os laços que, por vezes, sustentam as aparências de normalidade. O tempo passou, e aquela noite em que ouvi minha mãe falando sobre um segredo se tornou apenas uma lembrança distante. Eu segui minha vida como qualquer outra jovem da minha idade, cheia de sonhos e esperanças. Mas, no fundo, algo em mim sempre sentiu que havia uma peça faltando no quebra-cabeça da minha história. Minha adolescência foi marcada por mudanças. A inocência da infância dava lugar a uma nova fase, cheia de descobertas e incertezas. Eu me tornava uma moça, e com isso vinham novas responsabilidades. Minha mãe, sempre cuidadosa, passava horas me ensinando sobre a vida, sobre como uma mulher deveria se portar, sobre as escolhas que eu faria e como elas moldariam meu futuro. Francisca, minha filha, ela dizia enquanto penteava meus cabelos na varanda ao entardecer. O mundo lá fora é grande e nem sempre justo. Você precisa ser forte. Eu sempre achava graça da maneira como ela falava, como se eu fosse uma criança que não entendia nada. Mas eu sou forte, mãe, brincava, fazendo pose de valente. Ela sorria, mas eu podia ver a sombra de preocupação em seus olhos. Você ainda não entende. Mas um dia vai. O tempo provou que ela estava certa. Certo dia, meu pai chegou em casa mais tarde que o normal. Ele era um homem disciplinado, metódico, e qualquer mudança em sua rotina era motivo de estranhamento.
Sua expressão estava carregada, como se algo estivesse pesando sobre seus ombros. Minha mãe percebeu na hora. Renato, o que aconteceu? Perguntou apreensiva enquanto pegava seu casaco. Ele hesitou, olhou para mim e para meus irmãos, e então respirou fundo. Nada que precise preocupar vocês, respondeu, forçando um sorriso. Mas eu sabia que era mentira. Meus irmãos, já acostumados com os altos e baixos da vida adulta, ignoraram o assunto e seguiram com seus afazeres. Mas eu, curiosa como sempre fui, continuei observando meu pai naquela noite. Ele mal tocou na comida. Sua mente parecia distante. Horas depois, quando todos já haviam se recolhido, ouvi sussurros vindos do quarto dos meus pais. Não podemos esconder isso para sempre, disse meu pai, a voz carregada de tensão. Por favor, Renato, pense na nossa família. Minha mãe respondeu quase suplicando. Meu coração disparou. Havia algo que eles estavam escondendo, algo grande. E naquele momento, percebi que a verdade estava bem diante de mim. Só não sabia se estava pronta para ouvi-la. Naquela noite, deitada em minha cama, as palavras dos meus pais ecoavam na minha mente como um sussurro insistente. Não podemos esconder isso para sempre. Pense na nossa família. O que significava aquilo? Fechei os olhos e tentei dormir, mas o sono não vinha. Sentia um aperto no peito, uma angústia inexplicável. Algo estava sendo mantido longe de mim, e eu não suportava a ideia de viver na ignorância. No dia seguinte, minha mãe agia como se nada tivesse acontecido. Serviu o café, sorriu para mim, perguntou sobre minhas tarefas do dia. Mas eu sabia que aquilo era apenas uma máscara. Meu pai, por outro lado, parecia ainda mais distante. Pai, você está bem? Perguntei enquanto ele bebia seu café. Ele levantou os olhos para mim e por um instante vi algo diferente ali. Não era apenas cansaço, era culpa. Estou, minha filha, respondeu rapidamente, desviando o olhar. Minha mãe apertou os lábios e mudou de assunto, perguntando sobre um vizinho que havia adoecido. A conversa seguiu um rumo normal, mas dentro de mim, eu sabia que precisava descobrir a verdade. E então, como se o destino estivesse determinado a me dar respostas, algo aconteceu. Naquela mesma tarde, fui até o centro da cidade buscar alguns tecidos para minha mãe. Enquanto caminhava, vi uma figura conhecida parada em frente à igreja. Era uma mulher de aparência humilde, cabelos grisalhos presos em um lenço surrado. Ela me olhava fixamente, como se me conhecesse. Tentei ignorar e seguir meu caminho, mas ao passar por ela, ouvi um murmúrio. Você se parece tanto com sua mãe. Parei imediatamente. Virei-me devagar e encarei a mulher. A senhora me conhece? Perguntei, sentindo um calafrio na espinha. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Conheço sua família há muitos anos. Seu pai, sua mãe. E conheci a verdade que eles esconderam de você. Meu estômago revirou. O que quer dizer com isso? Ela olhou ao redor, como se temesse ser ouvida. Não posso dizer aqui, mas se quiser respostas, me encontre amanhã à tarde perto do rio. E sem dizer mais nada, se afastou. Fiquei parada ali, o coração martelando no peito. Eu deveria ignorar aquilo? Ou será que finalmente estava diante da peça que faltava no quebra-cabeça da minha vida? Naquela noite, mal consegui comer. Meus pais notaram meu silêncio, mas não perguntaram nada. Talvez soubessem que algo estava prestes a acontecer. E no dia seguinte, tomei minha decisão. Fui até o rio. E o que aquela mulher me contou mudou tudo para sempre. Naquela tarde, enquanto caminhava em direção ao rio, sentia um frio na barriga que nunca havia sentido antes. O vento soprava forte, balançando as árvores ao redor, como se a própria natureza pressentisse que algo grande estava para acontecer.
Minhas mãos estavam suadas. Minha mente girava em 1000 possibilidades. E se for uma armadilha? E se for apenas uma mulher maluca, inventando histórias? Mas havia algo na forma como ela olhou para mim. Algo que me fez acreditar que ela sabia de algo real. Ao me aproximar do rio, vi sua silhueta de longe. Ela estava sentada sobre uma pedra, com as mãos pousadas sobre o colo, como se já me esperasse há muito tempo. Parei a alguns passos de distância. Você veio, disse ela sem levantar os olhos. Eu quero respostas. Respondi tentando soar firme, embora por dentro estivesse tremendo. Ela suspirou, levantando o rosto para me encarar. O que vou te contar não é fácil de ouvir, menina. Mas chegou a hora de você saber a verdade. Meu coração disparou. Ela fez um gesto para que eu me sentasse ao lado dela. Hesitei por um momento, mas, determinada a ouvir o que ela tinha a dizer, me aproximei. Há muitos anos, antes de você nascer, sua família já guardava um segredo. Um segredo que envolvia alguém que deveria ter sido parte da sua vida, mas foi arrancado dela. Engoli em seco. Do que a senhora está falando? Ela respirou fundo antes de continuar. Você teve uma irmã. O tempo pareceu parar. Eu senti como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. O quê? Minha voz saiu num fio. A mulher assentiu, olhando para o rio como se enxergasse o passado refletido ali. Seu pai e sua mãe nunca te contaram sobre ela, porque achavam que estavam te protegendo. Mas a verdade é que sua irmã nasceu anos antes de você. E foi levada. Eu sentia minha cabeça girar. Meu peito apertava com a revelação. Como assim? Levada? Quem a levou? A mulher me olhou com pesar. Seu avô. Minha respiração falhou. Meu avô? Sim. Seu avô nunca aceitou o relacionamento de seus pais. E quando sua irmã nasceu, ele achou que ela não deveria fazer parte da família. E então, sem que ninguém pudesse impedir, ele a tirou de sua mãe e a entregou para outra família. Lágrimas arderam nos meus olhos. Isso não pode ser verdade. Mas no fundo, eu sabia que era. De repente, todos os olhares tristes da minha mãe, todos os silêncios do meu pai, tudo fazia sentido. A mulher segurou minha mão. Sua irmã pode ainda estar por aí, Francisca. E você tem o direito de saber quem ela é. O peso daquela revelação me atingiu com força. Minha vida inteira havia sido construída sobre uma mentira. E agora eu tinha uma escolha. Esquecer tudo e continuar vivendo da forma que sempre vivi. Ou enfrentar essa verdade e mudar meu destino para sempre. Meu corpo inteiro tremia. Eu queria falar, mas as palavras não saíam. Uma irmã que eu nunca conheci. Aquilo parecia impossível, mas, ao mesmo tempo, cada peça da minha vida agora se encaixava de uma maneira terrível. Minha mãe, sempre tão melancólica. Meu pai, carregando um peso invisível. Os silêncios, os olhares furtivos. Meu avô, o homem que eu sempre respeitei, que nos contava histórias à beira da lareira, que me pegava no colo quando eu era pequena. Ele fez isso? Ele arrancou uma criança dos braços da própria filha? Meu estômago revirou. A mulher ao meu lado continuava segurando minha mão. Seu toque era gentil, mas firme. Eu sei que é difícil de acreditar, mas eu mesma vi tudo acontecer. Olhei para ela com um misto de dor e confusão. Como? Como a senhora sabe de tudo isso? Ela suspirou, como se carregasse aquele segredo há décadas. Eu trabalhava para a sua família na época. Eu era empregada da sua avó, ajudava nos serviços da casa. Mas eu vi mais do que deveria ter visto. E o que vi nunca saiu da minha cabeça. Meu peito subia e descia rapidamente. Minha respiração estava descompassada. O que exatamente aconteceu? A mulher olhou para o rio, como se buscasse forças na correnteza. Sua mãe tinha acabado de dar à luz.
Foi um parto difícil. Ela quase não resistiu. Seu pai estava fora da cidade, resolvendo negócios da família. Quando sua mãe acordou, sua filha não estava mais lá. Engoli em seco. Mas, por quê? A mulher fechou os olhos por um instante antes de responder. Seu avô nunca aceitou o casamento de seus pais. Ele achava que sua mãe não era digna de fazer parte da família. Quando sua irmã nasceu, ele disse que aquela criança nunca seria reconhecida como neta dele. Meu coração doía. Ele simplesmente... tirou a bebê dela? Sim. Durante a madrugada, enquanto sua mãe ainda estava fraca, ele pegou a menina e a entregou a um casal que não podia ter filhos. Eles foram embora naquela mesma noite. Minha visão ficou turva. Minha mãe nunca soube para onde ela foi? A mulher negou com a cabeça. Minha mente girava. Minha irmã poderia estar viva. Ela poderia estar em algum lugar, sem saber quem realmente era. Olhei para a mulher ao meu lado, o coração acelerado. Você sabe para onde ela foi? Ela hesitou. Não com certeza. Mas eu ouvi rumores ao longo dos anos. Sei que o casal que a levou foi embora para outra cidade. Minha cabeça latejava. Eu precisava saber a verdade. Eu precisava falar com meus pais. Levantei-me de um salto e corri para casa, sem sequer me despedir. Eu não podia viver mais um dia sem confrontar meus pais sobre aquilo. E quando entrei em casa e vi minha mãe na cozinha, meu peito se apertou. Ela me olhou surpresa. Filha, o que houve? Eu tentei segurar as lágrimas. Mãe, eu sei sobre a minha irmã. O prato que ela segurava escorregou de suas mãos e se espatifou no chão. E naquele instante, vi no olhar dela algo que me confirmou o que eu já sabia. A verdade estava prestes a ser dita. E eu não estava preparada para o que vinha a seguir. Minha mãe ficou imóvel, os olhos arregalados. O som do prato quebrado ecoava pela cozinha, mas nenhum de nós se moveu para limpá-lo. O silêncio era sufocante. Ela abriu a boca para dizer algo, mas sua voz falhou. Seus olhos começaram a brilhar com lágrimas contidas. Quem te contou isso? Sua voz saiu num sussurro, como se ela tivesse medo de ouvir a resposta. Respirei fundo, tentando conter a onda de emoções que ameaçava me derrubar. Uma mulher que trabalhava para a vovó. Ela me contou tudo, mãe. Sobre a minha irmã, sobre o vovô ter tirado ela de você, sobre ele ter mentido dizendo que ela morreu. Ela cambaleou para trás e se apoiou na mesa, como se a verdade tivesse peso físico sobre seu corpo. Não. Balançava a cabeça, os lábios trêmulos. Meu coração doía ao vê-la daquele jeito, mas eu precisava da verdade. Mãe, por favor! Implorei, minha voz embargada. Me diz que isso não é verdade. Ela fechou os olhos com força, como se quisesse desaparecer. Mas então, depois de um longo suspiro, desabou em prantos. Eu nunca quis que você soubesse. Soluçou. Nunca quis que você carregasse essa dor. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Mas é verdade? Eu tive uma irmã? Ela assentiu, os ombros sacudindo pelo choro. Sim, você teve uma irmã. Minhas pernas fraquejaram e eu precisei me sentar. A dor em seus olhos era insuportável de se ver. Por que você nunca me contou? Ela olhou para mim, os olhos vermelhos, e segurou minhas mãos com força. Porque eu passei a vida inteira tentando esquecer. Meu peito se apertou. Como você pode esquecer sua própria filha? Ela soluçou mais forte. Eu nunca esqueci, exclamou sua voz carregada de dor. Nunca houve um dia em que eu não pensasse nela. Nunca houve uma noite em que eu não sonhasse com o rostinho dela. Minha mãe se encolheu, parecendo menor, frágil. Mas seu pai, ele disse que era melhor assim. Ele disse que não havia mais nada que eu pudesse fazer.
que nossa filha tinha ido embora para sempre e que pensar nisso só traria sofrimento. Eu me lembrei do olhar distante do meu pai todas aquelas noites, do peso em seus ombros. E o vovô? Minha mãe tremeu ao ouvir esse nome. Ele nunca se arrependeu. Até o último dia de vida, ele acreditava que fez o que era certo. Meu estômago embrulhou. Meu avô, aquele homem que eu respeitei, admirava. Como ele pôde? Fiquei em silêncio por alguns minutos tentando processar tudo. Você alguma vez tentou encontrá-la? Ela abaixou o olhar. Sim, mas sempre que eu perguntava, seu pai me dizia que seria impossível. Ele não queria reabrir essa ferida. Minha mãe apertou minhas mãos. Mas agora que você sabe, talvez seja a hora de tentar de novo. Meu coração disparou. Eu não sabia nada sobre essa irmã perdida. Não sabia se ela ainda estava viva, se havia crescido feliz, se um dia sentiu que faltava algo em sua vida. Mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava encontrá-la. Mãe, eu vou descobrir a verdade. E naquele instante, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Nos dias que se seguiram, minha mente não teve descanso. Tudo o que eu conhecia sobre a minha família estava em ruínas. Passei as noites em claro, tentando entender como algo tão cruel poderia ter sido enterrado por tantos anos. Como minha mãe conseguiu seguir em frente. Como meu pai conseguiu carregar esse peso. E o pior, como meu avô foi capaz de arrancar uma filha dos braços da própria mãe e viver o resto da vida como se nada tivesse acontecido. Mas, mais do que revolta, havia algo dentro de mim que crescia a cada dia. A necessidade de encontrar minha irmã. Mesmo sem saber seu nome, sua idade exata ou onde ela poderia estar, eu sentia que não poderia mais ignorar isso. Minha mãe, ainda fragilizada pela lembrança do passado, apoiou minha decisão. Se há alguma chance de encontrá-la, Francisca, você precisa tentar. Eu não posso mais viver sem saber o que aconteceu com minha filha. Meu pai, por outro lado, manteve-se calado. Certa noite resolvi confrontá-lo. Ele estava sentado na varanda, fumando seu cigarro, encarando o bairro vazio. Me aproximei devagar. Pai! Ele não respondeu de imediato, apenas tragou o cigarro e soltou a fumaça no ar. Eu sei o que você vai dizer, murmurou. Me sentei ao lado dele. O silêncio entre nós durou alguns minutos. Então respirei fundo e perguntei. Por que você nunca tentou encontrá-la? Meu pai fechou os olhos e apertou o cigarro entre os dedos. Porque eu tive medo. Franzi a testa. Medo de quê? Ele abriu os olhos e olhou para mim com uma expressão cansada. Medo do que eu poderia descobrir. Medo de reabrir essa ferida para sua mãe. Medo de que a menina tivesse sido criada com ódio da gente. Ou pior, medo de que ela tivesse morrido sem nunca saber quem realmente era. Seu olhar se voltou para a escuridão da noite. Eu me convenci de que deixá-la no passado era a melhor escolha. Mas agora eu vejo que talvez eu tenha sido covarde. Meu coração apertou. Por mais que estivesse magoada, eu sabia que meu pai também carregava essa dor. Coloquei minha mão sobre a dele. Pai, a verdade precisa vir à tona. Nós temos o direito de saber. Ele suspirou derrotado. Eu sei. Então, lentamente, ele começou a falar. Sobre a noite em que meu avô desapareceu com a bebê. Sobre os anos seguintes, em que minha mãe perguntava e nunca tinha respostas. Sobre o pacto de silêncio que envolveu toda a família. E então, ele me deu a primeira pista real. Seu avô uma vez mencionou que o casal que levou a menina se mudou para uma cidade vizinha. Ele nunca disse o nome, mas me lembro de ouvir sua avó falando de um lugar chamado São Vicente. Meu coração disparou. São Vicente. Pela primeira vez, eu tinha algo concreto.
E foi ali, naquela varanda, que decidi que nada mais me impediria. Eu partiria para São Vicente e descobriria o que realmente aconteceu com minha irmã. No dia seguinte, acordei com uma determinação que nunca havia sentido antes. O destino havia colocado aquele nome diante de mim. São Vicente. Eu sabia que era uma pista frágil. Uma cidade inteira para procurar uma pessoa que talvez nem soubesse que existia. Mas eu não podia desistir antes de tentar. Minha mãe ajudou a preparar minha mala, os olhos cheios de esperança e medo ao mesmo tempo. Você tem certeza de que quer fazer isso sozinha, minha filha? Perguntou, ajeitando as alças da minha bolsa. Segurei suas mãos e assenti. Eu preciso, mãe. Eu preciso olhar nos olhos dela, se a encontrar, e saber que fiz tudo o que podia. Ela me puxou para um abraço apertado. Meu pai não disse muito, mas antes que eu saísse, colocou uma pequena quantia em minhas mãos. Para qualquer emergência, murmurou sem me encarar diretamente. Eu sabia que era sua forma de dizer que me apoiava, mesmo que silenciosamente. E então, parti. A viagem foi longa. O trem cortava as paisagens desconhecidas, e eu olhava pela janela, imaginando como seria o rosto da minha irmã. Será que ela se parecia comigo? Será que tinha os olhos da nossa mãe? Será que ela queria ser encontrada? Cheguei a São Vicente ao entardecer. Era uma cidade simples, mas acolhedora. Pequenas casas, ruas de paralelepípedo, crianças brincando nas calçadas. Mas para mim, aquele lugar carregava um peso enorme. Respirei fundo e segui até uma pequena hospedaria, onde planejava ficar por alguns dias enquanto fazia minha busca. Na recepção, uma senhora simpática me recebeu. Seja bem-vinda, moça! Vai passar muito tempo na cidade? Pensei por um instante e resolvi ser sincera. Na verdade, estou procurando uma pessoa. Seus olhos brilharam de curiosidade. Quem? Talvez eu possa ajudar. Parei por um momento. Como explicar? Eu estou tentando encontrar alguém que foi adotado há muitos anos. Minha família perdeu o contato e acho que ela pode ter crescido aqui. A senhora franziu a testa, pensativa. Aqui em São Vicente, as famílias costumam ficar por gerações. Talvez alguém da cidade se lembre de uma adoção antiga. Ela se inclinou para frente, baixando o tom de voz. Você já tentou falar com Dona Carminda? Quem? Dona Carminda. Ela tem quase 90 anos, mas lembra de tudo o que aconteceu por essas bandas. Se alguém souber de uma criança que foi adotada há décadas, é ela. Meu coração acelerou. A primeira pista real. No dia seguinte, eu iria até Dona Carminda. E talvez, finalmente, encontraria as respostas que procurava. Acordei antes mesmo do sol nascer. Meu coração batia acelerado dentro do peito. E meu corpo inteiro estava tomado por uma ansiedade inquietante. Dona Carminda poderia ser a chave para encontrar minha irmã. Após um café rápido, segui até a casa dela. A hospedaria ficava próxima à praça central, e me disseram que a casa da velha senhora ficava na rua logo atrás da igreja. Caminhei pelas ruas de paralelepípedos, observando os rostos desconhecidos. Será que minha irmã poderia estar ali, vivendo uma vida completamente alheia à verdade? Finalmente avistei a casa, pequena, mas bem cuidada, com janelas de madeira pintadas de azul claro. Respirei fundo e bati a porta. Esperei alguns instantes. O tempo parecia se arrastar. Quando já estava prestes a bater novamente, a porta rangeu e uma figura miúda surgiu. Dona Carminda era uma senhora franzina, com olhos vivos e penetrantes, como se enxergasse além da superfície das coisas. Pois não? Perguntou, a voz firme, apesar da idade avançada. Me apresentei rapidamente, sem rodeios. Me disseram que a senhora conhece bem a história da cidade. Estou procurando por uma mulher que foi adotada há muitos anos. Dona Carminda me encarou com olhos atentos,
analisando cada traço do meu rosto como se procurasse algo familiar. Entre, menina, disse abrindo a porta completamente. Respirei fundo e cruzei a soleira da casa. O interior era simples, mas aconchegante, com móveis de madeira escura e um cheiro suave de chá de ervas no ar. Ela me indicou uma cadeira perto da mesa da cozinha e se sentou à minha frente. Agora me conte essa história direito. Quem você procura? Minhas mãos estavam frias. Eu nunca tinha contado aquilo para ninguém além da minha família. Mas ali estava eu, diante de uma desconhecida, prestes a revelar o maior segredo da minha vida. Minha irmã, comecei, sentindo um nó na garganta. Ela foi tirada da minha mãe logo após o nascimento. Meu avô a entregou para outra família. E a única coisa que sei é que ela pode ter crescido aqui em São Vicente. Dona Carminda inclinou a cabeça para o lado, pensativa. E quando isso aconteceu? Há mais de 30 anos. Minha irmã teria essa idade hoje. Ela continuou me observando por um longo tempo, até que suspirou profundamente. Eu conheci muita gente ao longo da minha vida, menina. Vi crianças chegarem e partirem desta cidade. Algumas adoções aconteceram, sim. Mas uma, em especial, marcou muita gente. Meu coração deu um salto. O que aconteceu? Ela apertou os olhos como se tentasse buscar lembranças antigas. Havia um casal que morava aqui. Seu Augusto e Dona Marília. Eles não podiam ter filhos e um dia chegaram com uma menina recém-nascida nos braços. Disseram que tinham conseguido a adoção através de conhecidos de outra cidade. Minhas mãos começaram a suar. Essa menina... A senhora sabe o nome dela? Dona Carminda se levantou devagar, foi até uma estante e pegou um álbum de fotos envelhecido. Virou algumas páginas até parar em uma fotografia amarelada. Ela me entregou a foto. Na imagem, havia um casal sorridente e nos braços da mulher, uma bebê de olhos grandes e expressivos. O nome dela era Beatriz. Meu coração quase parou. Olhei fixamente para o rosto daquela criança. Não sabia explicar, mas... algo dentro de mim gritava que era ela. Levantei os olhos para Dona Carminda, sentindo a respiração falhar. A senhora sabe onde ela está agora? A idosa suspirou. Ela cresceu aqui, mas quando ficou adulta foi embora. Disse que queria conhecer o mundo. Minha esperança vacilou. A senhora sabe para onde ela foi? Dona Carminda hesitou por um instante e então respondeu. A última vez que ouvi falar dela, disseram que estava morando na capital. A capital... Meu peito se apertou. Eu havia encontrado sua identidade, mas agora um novo desafio surgia. Descobrir onde Beatriz estava e, principalmente, se ela queria ser encontrada. A viagem de volta para casa foi diferente da ida. Desta vez, eu não era apenas alguém em busca de respostas. Eu as tinha. Beatriz. Esse era o nome da minha irmã. Ela existia, cresceu, viveu uma vida inteira sem saber da verdade. Mas, e se ela não quisesse saber? E se para ela seus pais adotivos fossem sua única família? A incerteza me corroía. Quando cheguei em casa, minha mãe veio correndo me abraçar. Você descobriu alguma coisa? Perguntou, a voz carregada de esperança. Eu assenti segurando suas mãos. O nome dela é Beatriz, mãe. Ela levou as mãos à boca, os olhos marejados. Beatriz. Eu sabia que na mente dela, aquele nome agora ganhava um rosto. Um rosto que ela nunca teve a chance de ver crescer. Mas antes que a emoção tomasse conta, continuei. Mas ela não está mais em São Vicente. Se mudou para sua capital há alguns anos. O brilho nos olhos da minha mãe vacilou. Então, não sabemos onde ela está. Ainda não. Mas eu não vou desistir, mãe. Ela me puxou para um abraço apertado. Eu esperei 30 anos, minha filha,
Se for preciso esperar mais um pouco, eu espero. Meu pai, que ouvia tudo em silêncio, suspirou. A capital é grande, Francisca. Como você pretende encontrá-la? Ele tinha razão. Não seria fácil. Mas algo dentro de mim dizia que, se eu chegara tão longe, não era hora de parar. No dia seguinte comecei minha busca. Pesquisei registros antigos, procurei listas de cidadãos, tentei encontrar qualquer vestígio de Beatriz. Dias se passaram sem sucesso, até que, numa noite, resolvi fazer algo que nunca imaginei. Peguei um anúncio no jornal da capital e escrevi uma mensagem simples, mas direta. Procura-se Beatriz, filha adotiva de Augusto e Marília, natural de São Vicente. Se você conhece essa história, entre em contato. Deixei meu número no anúncio e esperei. E então, 3 dias depois, o telefone tocou. Meu coração quase parou. Atendi com as mãos tremendo. Alô? Do outro lado da linha, uma voz feminina hesitou antes de falar. Eu sou Beatriz. Quem está me procurando? Meus olhos se encheram de lágrimas. Finalmente, depois de tanto tempo, eu a encontrei. Minha respiração falhou. Eu esperei tanto por aquele momento, mas agora que ele havia chegado, não sabia o que dizer. Do outro lado da linha, a voz feminina repetiu, dessa vez um pouco mais hesitante. Quem está me procurando? Engoli em seco, reunindo coragem. Meu nome é Francisca, respondi sentindo minha própria voz tremer. Eu sou sua irmã. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Pude ouvir sua respiração do outro lado, rápida, ansiosa. Minha irmã? Ela repetiu como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Fechei os olhos e respirei fundo. Sim, Beatriz, você foi tirada da nossa mãe quando nasceu. Eles fizeram ela acreditar que você havia morrido. Mas você foi entregue a outra família. O som da respiração dela se tornou mais irregular. Isso não pode ser verdade. Eu entendi sua confusão. Como aceitar algo assim? Como de repente descobrir que sua vida inteira foi construída sobre um segredo? Eu sei que é difícil. Continuei, tentando soar o mais delicada possível. Mas eu passei semanas procurando por você. Descobri sua história, soube de seus pais adotivos. Tudo se encaixa, Beatriz. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Meus pais, murmurou. Eles nunca me contaram nada disso. Meu peito apertou. Talvez eles também não soubessem. Tudo o que sei é que minha mãe passou 30 anos chorando sua perda. Ela nunca te esqueceu. Outro silêncio. Dessa vez, mais longo. Minha mãe biológica, ela ainda está viva? Um nó se formou na minha garganta. Sim, e ela quer te conhecer mais do que tudo nesse mundo. Beatriz suspirou do outro lado. Eu preciso pensar. Meu coração apertou, mas eu sabia que não podia forçá-la a nada. Eu entendo. Aqui está meu número. Quando estiver pronta, me procure. Anotei meu contato para ela. E então a linha caiu. Olhei para o telefone em minhas mãos, sentindo uma mistura de emoções. Eu a encontrei. Mas será que ela quereria nos encontrar? A resposta veio uma semana depois. E mudou tudo. Os dias que se seguiram foram de pura ansiedade. Cada toque do telefone fazia meu coração disparar. Cada manhã eu acordava com a esperança de que Beatriz teria tomado uma decisão. Minha mãe não perguntava, mas eu via esperança em seus olhos toda vez que me via perto do telefone. Meu pai tentava disfarçar, mas também estava inquieto. Até que finalmente, uma noite, o telefone tocou. Atendi tão rápido que quase deixei o aparelho cair. Alô? Do outro lado da linha, uma respiração profunda. É Beatriz. Meu coração pulou no peito. Oi! Ela hesitou por um instante, como se ainda estivesse digerindo tudo.
Eu quero te encontrar. Minhas pernas fraquejaram. Você tem certeza? Ela disse. Eu passei dias pensando nisso. Respondeu. No começo eu neguei. Tentei me convencer de que era mentira, que isso não podia ser real. Mas algo dentro de mim sempre sentiu que havia algo errado na minha história. Meus olhos se encheram de lágrimas. Você não imagina o quanto isso significa para a nossa mãe. Ela suspirou. Eu quero conhecê-la. Eu não conseguia acreditar que esse momento havia chegado. Marcamos o encontro para o final da semana. Minha mãe, ao saber da notícia, desabou em lágrimas. Ela vem! Apenas assenti, e ela me abraçou tão forte que eu quase perdi o ar. No dia marcado, fomos até a estação. O trem chegou e meu coração parecia querer saltar do peito. E então, ela desceu. Beatriz. Pela primeira vez, vi o rosto da minha irmã e soube, sem sombra de dúvida, que ela fazia parte de nós. Beatriz desceu do trem hesitante, olhando ao redor como se esperasse reconhecer algo familiar. Meu coração martelava no peito. Ela era tão parecida com minha mãe. O formato do rosto, os olhos profundos, a maneira como segurava a bolsa contra o peito. Minha mãe, ao vê-la, soltou um suspiro trêmulo. É ela! Beatriz finalmente nos viu. Seus olhos encontraram os de minha mãe e, por um instante, ninguém se moveu. Então, sem pensar duas vezes, minha mãe correu até ela e a envolveu num abraço apertado. Minha filha! Soluçou. Minha filha! Beatriz ficou rígida no início, sem saber como reagir. Mas então, lentamente, seus braços se ergueram e ela abraçou minha mãe de volta. Eu segurei as lágrimas ao ver aquele momento. Décadas de dor, de saudade, de perguntas sem resposta. Tudo se dissolvendo naquele abraço. Meu pai, que sempre foi o mais contido, ficou para trás, observando em silêncio. Mas pude ver seus olhos brilhando. Após longos minutos, Beatriz se afastou um pouco, limpando as lágrimas. Eu não sabia. Minha mãe segurou seu rosto com as mãos trêmulas. Eu nunca parei de te procurar. Nunca. Beatriz olhou para mim e sorriu, tímida. E você... minha irmã? Senti meu peito se aquecer. Sim, e eu não poderia estar mais feliz por finalmente te encontrar. Passamos o resto do dia juntos, contando histórias, compartilhando nossas vidas. Beatriz falou sobre sua infância, sobre os pais adotivos, que a criaram com amor, mas nunca mencionaram nada sobre sua origem. Minha mãe chorou ao ouvir os detalhes, lamentando cada momento perdido. Mas naquele dia, percebemos que não valia a pena olhar para trás com tristeza. O mais importante era que agora estávamos juntas, mas a maior surpresa ainda estava por vir, porque Beatriz tinha algo a nos contar. Algo que mudaria nossas vidas mais uma vez. Após horas de conversas, risos nervosos e lágrimas que não podiam mais ser contidas, Beatriz finalmente respirou fundo e disse: Há algo que preciso contar para vocês. Todos nós ficamos em silêncio, esperando. Ela olhou para baixo como se estivesse organizando os pensamentos. Eu não vim sozinha. Minha mãe franziu a testa. Como assim, minha filha? Foi então que Beatriz se virou e fez um gesto discreto. Do outro lado da estação, um menino de não mais do que 7 anos apareceu hesitante. Seus olhos brilhavam de curiosidade e medo. Este é meu filho, André, Beatriz disse, sua voz carregada de emoção. Seu neto, mãe. Minha mãe cobriu a boca com as mãos, seus olhos se enchendo de lágrimas novamente. Meu neto! Ajoelhou-se diante do menino, que a olhava com timidez. Oi, querido, sussurrou com a voz embargada. Eu sou sua avó. O menino olhou para Beatriz, que sorriu e assentiu. Então, aos poucos, ele deu um passo à frente. Minha mãe o envolveu num abraço apertado,
E naquele momento, percebi que não apenas havíamos encontrado Beatriz, tínhamos ganhado uma nova família. O passado foi cruel, mas o presente nos deu uma segunda chance. Não podíamos recuperar o tempo perdido, mas podíamos criar novas memórias. E foi isso que fizemos. A partir daquele dia, nossa família começou a se reconstruir. E eu finalmente entendi que, por mais dolorosa que seja, a verdade sempre tem um propósito. Porque, só quando encaramos a verdade de frente, somos capazes de encontrar o que realmente nos pertence. E no fim das contas, nós nos pertencíamos. Muito obrigado por assistir, minha querida. Se gostou, deixe um curtir no vídeo. Inscreva-se no canal e comente se você conhece alguém que tem uma história parecida com a minha. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!